pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Nesse sábado vai haver o bazar, né, que é uma forma que a gente consegue arrecadar mais recursos para casa, para o aluguel. Então, todos nós chegamos até aqui, né, a procura de auxílio, de se encontrar, se autoconhecer melhor, e trabalhadores, né, com as suas mediunidades, a sua boa vontade, e a espiritualidade, né, requer também um espaço físico, né, para a gente poder, né, acolher, trabalhar, se aprimorar. E o bazar, né, a parte assim, mais pesada de descer os sacos, né, de montar as bancadas aqui e depois desmontar, a gente sempre aciona mais os meninos, né, mais jovens aí, vocês estão chegando, Carlão, gente forte assim, e aí a gente gostaria, assim, a gente vai passar um quadrinho para quem tiver disponibilidade assim, de colaborar. A gente sempre procura colocar à noite, no sábado para desmontar, porque aí a gente acaba subindo mais o salão, a gente tem que, né, dar uma lavada, e principalmente subir os sacos, né, do que não é vendido. Então, para quem puder, né, tiver aí essa disponibilidade, colaborar no sábado às 3, das 3 às 4, mais ou menos, das 3 às 4, e na quarta para montar as bancadas. Então, vai estar lá com a Silvinha, quem puder, tiver essa disponibilidade, né? Também quem já está na casa, que colabora na segunda e na terça, tiver também essa disponibilidade, para a gente não ficar com o mesmo grupo fixo, né? E às vezes a pessoa sozinha sobe, a pessoa sozinha desce essa quantidade de roupa, tá bom? Gratidão. Valeu, Julião. Bom, então o Evangelho da Noite vai ser um pouquinho diferente. De vez em quando a gente traz essa historinha, que o Paulo sempre traz para falar um pouquinho do Evangelho no Lar, que é uma história que o Chico Xavier conta, que é bem interessante, né? Então é assim. Certa família de determinada cidade brasileira passava por grandes perturbações. Brigas, desavenças no lar, era marido contra mulher, filho contra o pai, irmão contra irmão, enfim, a casa deles estava um verdadeiro pandemônio. Parecia mais ringue que um mar. Além de tudo, nos negócios, nos estudos, enfim, na vida, nada dava certo para ninguém. Alguém sugeriu que fosse o casal a Uberaba pedir ajuda a Chico Xavier para ver se recebiam alguma orientação, pois haviam feito de tudo para tentar modificar aquilo sem sucesso. Conversando com Chico, saiu a seguinte orientação: a família deve fazer o culto do Evangelho no lar e, se mantiver a persistência, após um ano de Evangelho, Jesus irá mandar um presente. O casal retornou, reuniu os filhos e começaram a fazer o culto do Evangelho no lar, semanalmente, conforme as orientações que receberam. Mas também mantinham certa expectativa quanto ao presente que Jesus lhe iria dar. Bem, o tempo passou e após um ano a família estava quase harmonizada, já não havia quase brigas e discussões, todavia não esqueciam a promessa do tal presente. Alguns dias após completar um ano de evangelho, numa noite em que o pessoal estava fora da cidade, ladrões invadem a casa e roubam uma preciosa joia de família, um diamante de valor elevado. Então o casal se espantou e, não se conformando com aquilo, resolveram procurar novamente o Chico para contar que, além de não receberem presente algum, ainda tiveram um imenso prejuízo financeiro. E Chico lhes disse o seguinte: estão me dizendo que na casa de vocês havia exatamente 128 espíritos guardando aquele diamante, uma joia secular, pela qual houve crimes horríveis, muitas mortes. Com o culto do Evangelho, 100 deles, ao longo do ano, foram sendo encaminhados. E outros 28 que permaneceram renitentes foram embora atrás do diamante. O presente divino do Mestre era tirar a joia da sua casa. Quão importante meditar com Jesus no lar. Podemos ter a certeza que sempre estaremos recebendo presentes.
Isso aí, historinha bonita, rica em ensinamentos. É um clássico aí do movimento espírita, a gente ouve sempre essa história, quem já não ouviu. Bom, ela é muito comum a gente divagar sobre esse tema, mas pediram para mim falar sobre o nome Nisarga. Por que nós escolhemos o nome Nisarga para o nosso instituto? Primeiro que a gente queria um nome para um espaço que pudesse desenvolver a consciência das pessoas. Um espaço que trouxesse a única ferramenta capaz de transformar a vida das pessoas, que é o conhecimento. Não existe outro, não adianta procurar, não existem milagres, magias, receitas mágicas. Sem conhecimento, a nossa vida não passa por transformação alguma. Porque o conhecimento, ele é a única arma que a gente tem contra os nossos vícios mentais, especialmente os nossos medos, que são criados pela nossa ignorância. A ignorância é a mãe de todos os nossos problemas, de todos os nossos medos, todas as nossas fraquezas, todas as nossas tendências ruins, todas as nossas inclinações negativas, tudo aquilo a que a gente se agarra com as nossas crenças, com o nosso programa de crenças, faz parte de impulsos criados pela força assustadora da ignorância, porque ela nos assusta. Então a gente tem que se agarrar em alguma tábua, em algum conceito, em alguma crença, em alguma coisa, independentemente se aquilo faz bem ou não. Então, quando a gente começa a desenvolver a consciência, a gente começa a sair desse cárcere, sair da escravidão, a gente começa a ganhar autonomia, a gente começa a ganhar segurança, a gente começa, através do autoconhecimento, entender o quanto você é poderoso, o quanto você é gigantesco. Aquele mito, aquela historinha do João e o pé de feijão, que ele escapa enquanto o gigante está dormindo, é mais ou menos isso. Esse gigante existe dentro da gente, mas está dormindo. Ele precisa ser despertado. A gente precisa despertar essa força, esse poder, essa essência. Isso só é possível com o conhecimento. Por isso que a gente sempre teve foco em cursos, foco em palestras, foco em trabalhos voltados para o esclarecimento, porque não adianta a gente ficar afastando espíritos que estão atormentando uma pessoa. É o mesmo que você expulsar moscas que estão ao redor de uma ferida. O nosso objetivo aqui é tratar as feridas para que essas moscas não voltem. E para que essas feridas deixem de existir, isso só é possível através de um entendimento da fonte, da causa, do porquê que nós desenvolvemos determinadas coisas ruins no nosso comportamento, nas nossas ações, por que as nossas respostas emocionais são agressivas, sabe? Por que a gente reage sempre de uma forma negativa? Porque somos, infelizmente, ignorantes. E só o conhecimento, só o autoconhecimento pode provocar isso. Trazer a gente de volta à nossa verdadeira natureza. Sair dessa natureza ilusória, dessa natureza irreal, que nós chamamos de ego, de programa de crenças, de uma série de coisas. Então, esse retorno para a natureza é que motiva a gente colocar o nome de Nisarga, que quer dizer natureza, em sânscrito. E, além disso, um dos grandes mestres que eu tenho também, que eu li muito, estudei muito, estudo até hoje, é o Nisargadatta Maharaj. Eu recomendo, ele escreveu um livro chamado Eu Sou Aquilo, dificílimo, complexo, mas ao mesmo tempo muito simples. A complexidade, ele se torna complexo para aqueles que ainda não desenvolveram a consciência para entender a profundidade daquilo, o quanto aquilo é libertador. Então a gente trabalha para criar
né? Para motivar as pessoas a buscarem o conhecimento e esse processo de libertação e esse processo de reencontro com a sua verdadeira natureza. Certo? Sobre o texto, a gente viu essa historinha sendo contada e ela deixa uma reflexão muito importante. Porque o presente de Jesus foi justamente tirar aquela joia da qual todos tinham muito apreço e que ficava guardado dentro da casa. E assim como as pessoas que estavam ali tinham apreço por aquela joia, muitos outros antes deles também tinham esse mesmo apreço e estavam presos aqui, presos àquela joia. A gente ouviu no texto o relato de que eram 128 espíritos. 100 deles foram encaminhados com a prática do Evangelho no Lar, que a gente sempre recomenda aqui. É uma oportunidade de reunir a família, de tratar de temas evangélicos, de fazer orações, de vibrar pelo próximo, enfim. Então é um momento que a gente pode perder 15 minutos reunindo a família uma vez por semana. Existe né, Sérgio? Nós temos aí um roteirozinho. Tem um roteirozinho, fica disponível aí na secretaria. Eu não sei de nada, viu? Tem que perguntar para a secretária aqui do negócio. Então é isso. Então o Evangelho no Lar, ele fez o trabalho de afastar mais de 100 espíritos. Mas permaneceram outros 128. Não, 28. 28, desculpa. Vamos tentar entender o que é permanecer. Por que o espírito fica preso a um determinado objeto? Isso tem que mexer com a gente. Isso tem que nos fustigar. Será que nós também não estamos presos, agarrados a determinadas coisas às quais nós damos um valor excessivo? E isso nos torna escravo dessas coisas? Será que Buda não estava certo quando ele dizia o seguinte, que rico não é quem tem, rico é quem não precisa? Será que ele não está certo? Será que nós não somos escravos das nossas necessidades, dos nossos valores? O que será que Jesus quis dizer quando ele afirmava, onde está o teu tesouro, está o teu coração? O que ele quis dizer com isso? O tesouro representa as coisas que são valorosas para a gente. Então, onde estiver as coisas que têm valor para você, você vai estar ali. O teu coração representa o teu ser. Ninguém fala eu, todo mundo fala eu. Inconscientemente, nós sabemos onde está o eu. O eu está aqui. Não é verdade? Então, esse eu fica preso a tudo aquilo que tem valor para a gente. O exercício do desapego só é possível quando a gente desenvolve o desinteresse pelas coisas. O desinteresse pelos bens materiais, o desinteresse pelos sonhos, pelas ambições, pelas expectativas, o desinteresse pelas pessoas, o desinteresse em querer mudar alguém, de querer ajustar uma outra pessoa, para que fique confortável para você. O desinteresse de querer mudar o mundo. Tem pessoas que abraçam, né, essa ilusão de que tem um papel de mudar o mundo. Né? Aquele garoto que queria mudar o mundo, hoje assiste a tudo em cima do muro, já diz o Brasil. Né? Então isso é coisa infantil. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que não pode mudar nada. Nem o mundo, nem as pessoas, e o pouco poder, aliás, o muito poder que a gente tem, mas com muita dificuldade, a gente pode aplicar esse poder para mudar a nós mesmos. E aí é que está o pulo do gato. Porque quando você muda você mesmo, você muda o mundo.
Schopenhauer falava do mundo como verdade e representação. O que ele queria dizer com isso? Que o mundo é uma representação do nosso ser. Eu dou um significado para esse mundo. E eu dou o significado que eu quiser. O mundo pode ser bom ou pode ser ruim, depende de mim. Esse poder eu tenho. Esse poder é só meu. Eu posso olhar para esse mundo e dar a ele as cores que eu quiser. Eu posso achar o mundo maravilhoso, eu posso achar o mundo tenebroso. Isso é um problema meu. É um problema de perspectiva. Não tem nada mais subjetivo do que isso, gente. O mundo tem um significado para cada um. Então, se as coisas não estão bem, se você está enxergando o mundo tenebroso, o problema está em você. A gente passa a vida inteira querendo mudar o filme, brigar com o filme. Por que não vai ali e troca o rolo do filme? E vamos assistir um outro filme. Esse rolo do filme é o nosso ser. Ele está projetando esse filme. Não está legal, está sofrido, está problemático, está dificultoso. Então as mudanças têm que ser empreendidas na gente. Duas pessoas olhando para aquela mesma flor da campinha. Uma flor amarela. Uma pessoa pode ficar triste. Outra pessoa pode ficar feliz. A flor é a mesma. O problema está na flor? Absolutamente. O problema está em quem está olhando. Quem está olhando aquela flor e ficou triste, muito provavelmente criou ressonância com questões do passado, que essa flor despertou através de uma flor amarela que ela recebeu no enterro de uma pessoa querida, sei lá. Ou a flor amarela pode ser um buquê de flores que recebeu de uma pessoa amada, não sei. Mas essas coisas que estão ao nosso redor criam conexões aonde? Na gente. Então, tudo acontece dentro da gente. Nada acontece fora. Esse é o princípio da fenomenologia. Os fenômenos acontecem dentro da gente. Nós damos significado ao mundo. Então, se temos problema com o outro, com o emprego, com o vizinho, com a família, com a vizinhança, esse problema é nosso. Não é da informação externa. Porque nós estamos problematizando essa informação externa. Nós estamos transformando aquilo num problema. E isso tem que estar muito claro. Esse é o princípio da responsabilidade. Quando a gente abraça o entendimento que tudo depende de nós, acabou o problema. Então não tem nada errado fora de você. As coisas têm que ser ajustadas, consertadas, enfrentadas dentro de você. A saga de luta que vocês vão enfrentar para saírem daqui como heróis, como vencedores, é uma saga interior. É isso que a gente vê na literatura, nos mitos, nos heróis que enfrentam um dragão, que enfrentam minotauros, enfrentam a medusa, enfrentam monstros e mais monstros. Eles estão enfrentando o que isso representa. Esse enfrentamento que a gente precisa fazer da nossa própria sombra, daquilo que a gente foge, daquilo que está vivo dentro da gente e nos amedronta. E por ignorância, por falta de recursos emocionais, por falta de entendimento, por falta de consciência, a gente fica criando mecanismos de fuga. Então fica procurando droga, fica procurando sexo, fica procurando distração, divertimento, fica se envolvendo com isso, com projetos, com aquilo outro. Por quê? Para fugir de si mesmo. Porque se essa pessoa para, essas pessoas imperativas, elas não são imperativas por problema genético. Elas são imperativas porque elas estão em fuga constante. Fuga de quem? De si mesmo. Fuga, medo de parar e enfrentar a mente. Deixar os pensamentos virem. E olhar para tudo aquilo. E fazer,
e começar a perder interesse por aquilo. Como foi preciso perder o interesse pela joia? Perdeu o interesse. Isso não serve mais, isso não tem importância, isso não é para mim. Isso aqui não significa nada. Começa um diálogo interno de desconstrução, gente. Isso só é possível quando você para, dá um tempo, para de fugir de si mesmo, para de fugir da própria sombra e olha para aquilo que está se passando dentro de você. Busca o silêncio. Busca esse momento de enfrentamento, de reflexão. Tranque-se no teu quarto. Jesus dizia que a verdadeira oração não é aquela que é feita nas praças públicas, onde as pessoas destilam longos trechos, né, e ficam em jejum, né, para serem admiradas pelos outros. Não. Quando orardes, entre no seu aposento em silêncio. Permaneça em silêncio. Porque Deus já sabe o que você precisa. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Você não precisa nem dizer para Deus o que você quer. Ele não é onisciente, ele já sabe. Onisciente pressupõe que ele sabe tudo. Ou nós vamos tirar esse atributo de Deus? Ele não é onipresente? Ele não está presente em tudo? Então a gente não precisa chamar ele. Não precisa gritar cantigas altas, fazer rituais, não precisa de nada disso. Ele é onipresente. Nós não podemos negar isso. Se nós extrairmos um desses atributos de Deus, ele deixa de existir. Então a gente tem que partir desse pressuposto. Nós não precisamos dizer nada. Por isso que a verdadeira oração é o silêncio. O que é orar em silêncio? Meditar. A meditação. Jesus estava falando de meditação. De nada mais do que isso. Então a meditação, eu não consigo meditar que a mente não para. Consegue. Consegue. Os pensamentos vêm, vão te arrastar. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai ficar em silêncio e tornar-se um observador desses pensamentos. Naquele momento você vai entender que você não é nenhum desses pensamentos. Que eles são coisas alheias a você. É como se você estivesse numa festa e são convidados. Entrando e saindo. Entrando e saindo. Se você perder o interesse por eles, eles vão perder o interesse por você. O que vai acontecer nessa festa? Você vai ficar sozinho naquele salão. Aí você vai saber o que é meditação. Meditação é única e exclusivamente aprender a não se importar com os pensamentos. Não se envolver com os pensamentos. É deixar que eles aconteçam. Mas desenvolver a capacidade de não envolver-se mentalmente, emocionalmente, com nada daquilo. Isso é impossível. Não é. Vocês tentaram? Tentem. Então é isso que a gente precisa fazer. Fazer o exercício do desapego. O exercício do desinteresse. Eu acho que tem alguém falando aqui. Nem olhei, não posso negócio lá. Eu botei na panelinha, dá pra você ver como é agora. Passa na receita. Não sei isso daí, gente. É na farinha. Pronto. Eu deve começar a falar que tinha que bater, não sei quantas vezes. Então é isso, gente. 8 anos de Misaga. Obrigado pela presença de todos aqui. Espero que todos saiam daqui melhores do que chegaram. Estamos aqui de coração aberto para receber cada um que chega aqui com seus problemas. Pedimos única e exclusivamente para o bem de cada um aqui. Não percam a fé. Não percam jamais a fé. Porque a fé é o instrumento rápido possível para nos promover um avanço na nossa vida, para acelerar as coisas. O que é a fé? A fé é entender
que você não está no controle. Isso só é possível se você confiar isso para o universo, para Deus, para um santo, para um anjo da guarda, seja lá o objeto da sua devoção. Não tem problema. Mas confie. Existe uma inteligência universal que te colocou nessa situação e essa mesma inteligência universal vai te tirar. Se você entrou nessa situação, é porque você precisa aprender algo. Se você tiver fé, você aprende rápido. Se você tiver resistência, você vai ficar mais tempo. Então vamos fazer como os pássaros que precisam aprender a voar. O que o pássaro que nunca voou, o que ele precisa fazer? Ele não tem que se jogar no vazio? Não tem? É isso que a gente tem que fazer. Ter a coragem de se jogar nesse vazio, para a gente poder desenvolver a capacidade de voar. Bom?